Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre bloqueios emocionais, como superá-los, como seguir quando a gente está com algum bloqueio emocional. É sobre isso que nós vamos trazer, que eu vou trazer para vocês na live de hoje. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora no Instagram, meu nome é Larissa Bride, eu sou psicóloga, ou para quem está chegando no YouTube também, eu sou psicóloga, trabalho no Brasil, trabalho em Portugal, sou psicóloga lá e aqui, sou mestre em saúde mental, então trabalho com foco em saúde mental. E na live de hoje nós vamos falar sobre bloqueios emocionais e como superá-los. Então você que está chegando, deixa aí um olá para eu dar uma boa noite. Escreva aí olá, boa noite para eu poder responder de volta. E também encaminha essa live para as outras pessoas. Gente, eu estava aqui preparando a live pensando assim, eu faço sempre um material no PowerPoint, né? Tá bem aqui na minha frente, para que eu organize bem os pensamentos, o que eu quero falar para vocês, faço esqueminha e tudo. E aí eu fiquei pensando, caramba, esse material é muito bom. Boa noite, Deodoro, boa noite. Então eu fiquei pensando, esse material é muito bom, eu preciso partilhar isso com o pessoal, né, com quem assiste a live. E eu tô pensando em criar um e-book das lives, tá? Na verdade um e-book de exercícios, alguma coisa assim, mas fiquei com essa ideia na cabeça e acho que vai ser bem funcional, porque ele é bem autoexplicativo. Ele é bem resumidinho, tá? Uma coisa bem prática. Eu faço os smartzinhos e deixo, porque o de hoje não tá muito apresentável, mas dá para melhorar. Boa noite, Simone, boa noite, Lúcia. Então deixem um boa noite aí, escrevam aí boa noite, bota o coraçãozinho para eu ver que vocês estão aqui, para eu poder identificar vocês. E mais do que isso, para a gente poder trocar e o Instagram perceber que realmente esse conteúdo é um conteúdo de qualidade e que merece ser divulgado para outras pessoas. Então, assim, o que é que a gente vai falar hoje? Deixa eu escrever aqui para quem chegou depois da apresentação. Bloqueios emocionais. Emocionais e como superá-los. Aproveita esse tempo aí para mandar essa live. Não tô conseguindo fixar o comentário. Mandar essa live pro pessoal vir assistir. Eu também vou passar aqui convidando. O tema é muito bom. Aproveitar que tem um monte de gente que depois chega aqui e diz assim, Larissa, tem um trauma, tem uma dificuldade de avançar. De vez em quando eu sinto que eu não consigo caminhar, porque chega num determinado momento e algo me trava, eu não consigo estar vulnerável, eu não consigo falar das minhas emoções, né? Eu faço algumas coisas e de repente eu sinto que eu tô travada, então eu não sei o que é que acontece, eu não sei porque eu não consigo comunicar o que eu sinto. E aí, quando a gente vai lá em processo terapêutico ou num bate-papo mais íntimo, mais próximo, eu começo a perceber que essa pessoa tá cheia de bloqueios emocionais. E algumas pessoas, inclusive, têm traumas relacionados. E hoje nós vamos falar sobre isso nessa live. Então, foi um pedido de uma seguidora que entrou nova aqui no Instagram. Chegou muita gente nova essa semana, por isso desejo a todos que aprendam bastante por aqui e que, se precisarem de ajuda, contem comigo. Bom, então, o que essa seguidora me disse, né? Ela disse que tem um problema de ordem traumática, tá? Então, todas as vezes que ela pega no carro para conduzir, para dirigir, ela tem dificuldades de se sentir confiante. Ela acha que pode acontecer alguma coisa, dar uma certa insegurança. Quem já passou com isso, me diga aí. Alguém aqui que está assistindo essa live já teve medo de conduzir? Me respondam se vocês já tiveram medo de conduzir. Bom, e essas pessoas me disseram que esse medo de conduzir, de dirigir, muitas vezes essa pessoa, na verdade, me disse, né? Essa pessoa me disse que esse medo de conduzir estava relacionado a um outro medo que ela tinha,
que era de tomar decisões. Todas as vezes que ela precisava tomar decisões, ela travava. E ela precisava de pedir ajuda a alguém. Então ela estava sempre pedindo ajuda. Deixa eu acender a luz para ver se melhora aqui. Não sei se melhora, mas vamos lá. Todas as vezes que ela estava pedindo ajuda, ou que ela precisava de tomar uma decisão, ela tinha que pedir ajuda, ouvir 1000 pessoas, ela não conseguia tomar decisões. Então, o que é que ela percebia? Que o medo de dirigir estava relacionado com esse medo. Aqui, ó, Viagem da Mente colocou, medo de dirigir nunca tive. Então, gente, se alguém teve esse medo de dirigir, também me diga aqui pra gente fazer uma análise juntos. Ó, qual é a análise que essa seguidora já fez e que é bem significativa? Quando ela percebe quando ela está no volante, quando ela está na frente com o carro, na sua frente, ela tá ali segurando, né, o volante. Aqui em Portugal também chama volante, me digam aí, que agora bateu a dúvida. Me digam se aqui em Portugal, os portugueses que estão aqui me assistindo, se também chama volante. Então, quando ela tá, boa noite, Matilde, seja bem-vinda. Então, quando ela está segurando o volante, preste atenção, o ato de segurar o volante é o mesmo ato de agir na tomada de decisão. Quando você está a conduzir um carro, a dirigir um carro, para o pessoal que já dirige, sabe disso, ou quem está a treinar, a tirar carta, perceba, boa noite, Anabela. Então, perceba que quando você está com o volante na mão, né, e você precisa fazer, passar marcha para os carros que não são automáticos, ou para o carro que já é automático, mas você precisa girar ou através do volante, você vai levar esse carro para algum lugar. E também do pé no acelerador. Quando você pisa o pé no acelerador, você acelera e leva esse carro para algum lugar. Perceba a análise dela. Quando eu estou a conduzir, eu tenho medo de estar a conduzir, eu tenho medo de dirigir. E o outro medo dela é um medo de tomar decisões. Então ela está sempre pedindo a opinião dos outros. Se a gente perceber, o ato de dirigir é um ato de tomar decisões, de ser ela por ela mesma. E ela tem um medo de tomar decisões também. Então, quando a gente associa esses dois bloqueios, na verdade, é um só. Se vocês perceberem, esses 2 bloqueios é um só. E que tipo de bloqueio é este, que é um só? O bloqueio que, na verdade, está por trás disto, provavelmente é um bloqueio emocional, onde ela se acha incapaz, tá? E aí a gente vai mexer em autoestima, vai mexer na sensação de... ela pode ter sido na infância, lembrando que uma seguidora não é paciente, então ela pode ter sido na infância, então eu tô falando tudo muito por alto, porque eu não sei quem é essa pessoa. Então, ela pode ter na infância tido alguma dificuldade ou alguma sensação de rejeição, de inadequação, de incapacidade. Então, ela pode ter ouvido, você não consegue, você é incapaz, essa menina não sabe fazer nada. Sabe, faz tudo errado, não sabe fazer nada certo. Quem nunca ouviu isso? Ou na sua história ou na história do outro. Então, muitas vezes, essas histórias ditas na infância, a pessoa vai crescendo com aquilo. Até que chega ali na primeira infância, entre os 9, 10, 11 anos, né? Na segunda infância ali, né? 9, 10, 11 anos, segunda infância. Ela provavelmente precisou tomar uma decisão rápida por alguma coisa. E o que aconteceu? Alguém disse, sai daqui, você não sabe fazer nada, quebra tudo, faz tudo errado. E empurra e tira essa pessoa dali. Provavelmente essa pessoa foi crescendo em um ambiente onde a sua opinião era desvalorizada, os seus atos eram vistos como errados, ela como inadequada, e a partir daí ela tem dificuldade de tomar decisão da própria vida. Como é que eu sempre fui a pessoa... derrubei chá. Como é que eu sempre fui a pessoa que não sabe fazer nada para de repente... ter que me cuidar, ter que fazer sozinha. Peraí, gente, que eu consegui derrubar o chá. Ter que fazer tudo sozinha, ter opinião. Como é que eu consigo, né, sozinha fazer isto? Então,
Isso gera o que nela? Um sentimento de incapacidade, baixa autoestima, e com isso, quando ela vai ter que tirar a carta, né, tirar a habilitação, ela tem tanta dificuldade que ela bloqueia. Ok, Larissa, você está falando que ela então teve um bloqueio emocional. Sim, não necessariamente o bloqueio emocional precisa ser um trauma físico, uma agressão, um abuso, não necessariamente, tá? Mas muitos bloqueios emocionais estão vinculados sim a traumas, estão vinculados sim a experiências muito, muito negativas. E na verdade, o que são os bloqueios emocionais? São defesas que... Bem-vinda, Valéria, bem-vinda, Cristina, bem-vinda, Natalícia. Então, os bloqueios emocionais são mecanismos de defesa do nosso cérebro, que ele faz isso para evitar que a gente entre em sofrimento profundo. Então, a energia psíquica em torno do nosso... daquela dor é tão grande, tão grande, tão grande. E para não existir ali um desajuste emocional, psíquico insuportável para a pessoa, há um bloqueio. E o que é esse bloqueio? É uma dificuldade de entrar em contato com tudo relacionado ao trauma em si. Então, provavelmente essa pessoa viveu uma situação, por isso que eu dei um exemplo, onde ela precisou tomar uma atitude e foi colocada à parte de forma até agressiva ou abrupta, tipo, saia daqui, você não sabe o que você está fazendo, tá? E provavelmente ali com 9, 10, 11 anos, saia daqui, você não sabe o que está fazendo, pá! Isso foi agressivo para a estrutura psíquica dela. Às vezes o ato em si nem foi agressivo, foi... Sai daqui, menina, você está atrapalhando nesse momento. Mas o ato em si, da fala do outro, pode não ter sido tão agressiva, apesar de a agressividade não ter tão nem pouco, é agressivo da mesma forma, tá? Mas a estrutura psíquica dela estava ali mais frágil, ou ela não tinha, para aquela idade, alguns suportes emocionais para passar pelaquela situação. Então aquilo foi um trauma, gerou um trauma nela. Então não precisa a gente passar por uma situação de abuso, de agressão, para ter algum bloqueio emocional. E aí o que acontece? As pessoas que possuem um bloqueio emocional, elas têm dificuldade em lidar, em expressar suas emoções, dificuldade em lidar com, em falar sobre a situação vivenciada, ela tem medo de intimidade. Hoje deixou de funcionar. Pera aí, só um minuto. Agora. Não vai. Aí, vamos lá. Então, elas têm medo elas podem ter apatia ou falta de interesse com a vida. Ela pode ter medo de intimidade. Ela pode ter dificuldade em tomar decisões. Ela pode ter ansiedade e depressão ou depressão. Então, uma pessoa que está com algum bloqueio emocional, ela pode apresentar esses 5 sinais. Vou repetir os 5 sinais para vocês. Dificuldade em expressar as emoções, medo de intimidade, apatia ou falta de interesse, dificuldade em tomar decisões e ansiedade ou depressão ou algum outro transtorno, inclusive a perturbação do estresse pós-traumático, que já é um trauma onde a pessoa vivencia aí um evento em si traumático, ela percebe, ela diz, eu estou com este bloqueio depois que eu vivi esta situação. Então perceba que o trauma, o bloqueio em si, ele vem muito associado a algo agressivo e abusivo para a pessoa. Precisa ser um ato de abuso, muito assim, né? Um abuso físico, não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Pode ser um abuso emocional, pode ser a fala ser agressiva, uma agressão verbal, ou a pessoa já está fragilizada naquele momento. Tem um caso que está lá na literatura, nos livros de psicologia, de uma criança, de uma mulher adulta, que tem muita dificuldade de falar em público.
E quando começa a ser analisada essa dificuldade, esse medo, esse bloqueio, né? Ela chegava na frente para apresentar um trabalho e ela bloqueava. Todas as vezes que ela chegava para apresentar um trabalho havia um bloqueio. Quando se vai analisar o que está por trás desse bloqueio, se percebe que no enterro de uma pessoa muito querida, né, a avó dessa pessoa, né, que está lá nos casos de psicologia, ela é chamada por alguém da família para dizer, para apresentar ela como neta para uma pessoa que estava chegando ali. E quando ela vai falar, o outro diz, não, eu falo. Ela é fulana, filha de fulana, neta da pessoa ali. E aí ela não tem um momento que para ela era tão importante e significativo de dizer, eu sou a neta da minha avó, que neste momento está sendo enterrada. Então ela não pôde expressar isto. E a partir desse momento ela cria um bloqueio do tipo, eu não posso me expressar, eu não posso falar. E ali é gerado uma energia psíquica grande e importante de medo, de rejeição, de falta de capacidade, inclusive. E se associa a outros complexos que provavelmente, né, ela já viveu na vida de rejeição. E fora a dor do luto, e gera nela um medo posterior, porque estava associado ao momento do velório, né? Não é nem o enterro, em si, é um velório onde as pessoas vão falar, vão ali se apresentar. Então ela faz uma associação psíquica a este momento de bloqueio da fala dela para um momento de exposição, onde as pessoas expõem o que pensam. Então ela tem muita dificuldade de expressar, de se comunicar, de se apresentar em público. Quando é que a gente consegue acessar essa memória, Larissa? A pessoa lembra disso? Não, porque senão a gente chamaria de transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, que é um tipo de transtorno de ansiedade. Então, quando é que a gente consegue acessar isso? Em setting terapêutico, na sessão de psicologia, junto com o paciente, fazendo muitas vezes visualização ativa, tentando voltar para essa primeira infância, e muitas vezes a pessoa lembra ou porque teve um sonho que gerou ali o que talvez, né, o que vocês escutam falar aí na psicologia cognitiva de ser gatilho, né? Então o sonho vem ali um gatilhozinho para fazer com que ela acesse essa memória. Então, na verdade, muitas vezes a pessoa não lembra de onde vem essa memória, tá? Porque é uma repressão ou uma repressão do mecanismo psíquico para a pessoa esquecer essa dor, né? Porque gerou ali uma carga emocional muito grande que pode ser disfuncional para a psique dessa pessoa. Então, para ela esquecer esta dor, para que ela consiga viver, crescer, amadurecer, até o momento onde ela vai estar preparada psiquicamente para lidar com essa dor e regressar para este lugar. Bom, e regressar para essa emoção, para poder se trabalhar e entender que, ou ela mesma dar fala para isso, né? Vou utilizar esse exemplo para dizer o que é que eu faria, por exemplo, com um paciente em sessão de terapia comigo, né? Se a gente chegasse a esse momento, na próxima sessão, eu não faria nesta sessão, a depender de como estivesse o paciente. Às vezes o paciente já está numa fase muito bem esclarecida da psicoterapia, então ou vai ficar, a gente consegue trabalhar ali naquela mesma sessão, ou às vezes o paciente vai ficar muito, muito mobilizado se eu já mexer. Às vezes eu preciso deixar ele ter contato, inclusive um tempo com essa dor, com a tomada de consciência dessa dor. Aí na próxima sessão, aí eu faria com ele, por exemplo, um trabalho que a gente chama de visualização ativa, onde eu levaria esse paciente mentalmente para um processo imaginativo, para que ele lidasse com este momento, voltasse para esse momento. E neste lugar onde a pessoa dissesse, não fale não, eu te apresento, essa criança tivesse o direito de dizer, eu quero falar que eu sou neta dela. Eu sou neta dela, e falar assim é bom tom e alto para ser ouvida. Então, e às vezes esse trabalho de boa noite, Juliana, bem-vinda. Então, às vezes esse trabalho, Carol também, que bom que você está aqui. Então, esse trabalho de fazer com que ela mentalmente volte para esse lugar e dê voz a essa criança, vai diminuir a carga psíquica para aí a gente ir gradativamente trabalhando o processo de cura, vamos dizer assim, tá? De superação desses bloqueios.
E aí, vocês me dizem assim, e aí, Larissa, então você faz essa visualização ativa com a paciente e ela melhorou, ela tá bem? Não, gente, é gradativamente. Por quê? O primeiro passo do processo de reconhecer o bloqueio emocional é você identificar o que é que te causou bloqueio. Então, conseguimos em processo terapêutico identificar de onde vem o bloqueio. Nós conseguimos entender como começou, o que é que você sentiu naqueles primeiros momentos, quais foram as emoções. Vamos mexer nessa ferida, vamos mexer nesse sentimento, nesse bloqueio que está aí mesmo, nessa carga emocional, inclusive, tá? E às vezes a carga é tão pesada ainda, às vezes passado 20, 30 anos, a carga é tão pesada que a pessoa só de entrar em contato com essa lembrança, ela tem uma descarga emocional, de choro, de deixar sair, de tremer, de querer gritar, de não conseguir respirar, até, né? Às vezes parece até que ela tá tendo um ataque de pânico, porque ela tá entrando em contato com algo que causou trauma realmente. Identificamos isso, faz um processo o primeiro passo é identificar. Identificamos, vamos para o segundo processo, que é um processo de aceitação. Aceitar que houve aquela situação. Aceitar que existiu aquela situação. Ok, então essa aceitação ela é real, né? Ou seja, essa situação ela é real, eu preciso aceitar ela. Foi feito assim. E às vezes aceitar que foi feito por alguém que você gostava muito. E às vezes aceitar que você percebeu instintivamente ou algo te dizia que você não deveria ter feito aquilo, né? Ter feito algo, ou algo te dizia não fique calada e você ficou calada, no exemplo que eu dei, ou algo te dizia tome uma ação e você não conseguiu tomar. Então aceitar que você era só uma criança, aceitar que você só teve uma percepção, aceitar que você não conseguiu ter uma ação de proteção com você mesmo. Tá? E aí a gente vai trabalhar, então, essa aceitação com essa pessoa. Seja bem-vinda, Selma, bem-vinda, Rosa, Juliana Azevedo, já falei. Então, aceitar este lugar que você não precisa ser culpada só porque você não teve uma ação de proteção consigo mesmo. Aceitar que, às vezes, quem vai fazer um ato perverso, agressivo, abusivo, violento, pode ser alguém muito próximo, alguém que você confiava muito e alguém que você gostava muito. E aceitar que existe maldade em certas pessoas. E aceitar que mesmo você criança, percebendo a maldade, você não tinha capacidade física para lidar com aquilo. Aceitar que mesmo lidando com tudo isto, né, com toda a dificuldade, com todas as percepções e se sentindo culpada, perceber que há culpa e aceitar essa culpa. Não do lugar de agora que eu sei que eu sou culpada, eu vou me castigar, eu vou me chicotear. Não, mas do lugar de se perdoar, de ter autocompaixão consigo mesmo. Aceitar que emoção vem disto, tá? É raiva, é nojo, é desespero, é alegria, é felicidade, né? Porque depender da situação pode ter felicidade envolvida, tá, gente? Não são só emoções negativas no primeiro momento do bloqueio. Então, perceber todas as emoções que vêm por trás disso. Então, identifiquei... Calma, vou recomeçar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou identificar de onde vem esse bloqueio emocional. Segundo, eu vou perceber qual a emoção que está ali. Eu vou aceitar a situação e perceber as emoções que estão envolvidas. E terceiro, eu vou expressar tudo isto. Pode ser através da escrita, da fala, de um movimento onde você coloque tudo aquilo que você vivenciou. Expressar tudo que você sentiu. Tem gente que faz carta, tem gente que faz essa meditação ativa que eu disse com vocês, com o paciente, né? E quando eu digo tem gente, é o paciente e o terapeuta
Normalmente o terapeuta pode pedir para fazer carta. Eu já pedi aos pacientes para fazerem cartas para eles mesmos, ou para a pessoa, ou para a própria situação. Tem gente, uma vez um paciente adolescente construiu um jornal, onde ele contou no jornal tudo que ele tinha vivido, e foi muito significativo para ele escrever aquele jornal, porque ele pôde depois, inclusive, entregar para pessoas de confiança dele, né, para a mãe, para o pai, e expressar o que é que ele sentia diante daquele fato, né? E isto trouxe para esse paciente um lugar de botei para fora tudo que me doía. Então, o primeiro passo é identificar, o segundo passo é aceitar, o terceiro passo é expressar. Fala, escrita, dança. Hoje uma paciente me disse que fez um workshop. Nesse workshop, eles pediram para que todo mundo que estava ali ficasse ali sacudindo o corpo e tal, botando para fora ali durante 15 minutos, né? 10 minutos, chacoalhando muito. E essa é uma técnica que a gente também usa para liberação de emoções que estão no corpo, né? Liberar essas emoções no corpo. Então, o movimento do corpo também pode ser importante, significativo. Expressar tudo o que você sente relacionado a isso. Às vezes é cheiro, ficou cheiro. Muitos pacientes com bloqueios emocionais traumáticos relatam que ficou cheiro, que sentem um cheiro do corpo da outra pessoa, que sente um cheiro que estava na hora daquela situação, que sente o cheiro de uma comida que comeu naquele dia e que não fica insuportável sentir aquele cheiro. Então, a gente trabalha todo isto com o paciente. Então, superar um bloqueio não é simplesmente, eu agora vou passar da primeira etapa e vou dizer para mim mesmo que eu dou conta. É entender que existe um processo. E é gradativo, não adianta, eu não posso pegar um paciente que traz para mim, Larissa, eu tenho medo de, eu tenho bloqueios ou medos relacionados à chuva, né? Eu tenho muito medo de chuva. Começa a chover, eu não quero sair de casa, eu fico em pânico, eu tenho medo. E eu sei que isso tem relação com um dia de muita chuva, onde entrou água na casa da minha vizinha e eles perderam tudo, e foi muito... Voltei. Me digam aí se eu voltei, porque eu acho que travou aqui pra mim. Só me digam se eu voltei. Me deem um retorno aí se eu voltei. Não sei se eu voltei, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, pronto. Então, onde é que eu tava? Deixa eu ver se eu consigo retomar. Então, ela disse que o choro da vizinha, quando perdeu tudo, porque entrou água na casa, né? Aquilo ficou muito forte para ela, o choro, aquele barulho do choro, do vento e da chuva. Então, todas as vezes que chovia muito, ela conseguia ouvir novamente aquele barulho. Então, não adiantava eu simplesmente, vou levar você mentalmente ou para esse lugar, ou você já identificou que é isto, então agora acorde, mude e vamos embora. Não é assim que você trabalha superação de bloqueio emocional, tá? Ele é gradativo. Então, se você tem algum medo, algum bloqueio, vai com calma, procura um profissional, descobre uma forma de ir aos pouquinhos entrando em contato com aquilo que te causa bloqueio. Tem gente que tem bloqueio com vendas, tá? Não precisa ser algo negativo e traumático. Bom, os tratamentos para quem tem bloqueios emocionais e como superar esses bloqueios emocionais, esses traumas, eu já vou dizer. Mas antes de entrar nisto, os sinais dos traumas. Acho importante identificar aqui e diferenciar. Vocês podem me perguntar, Larissa, qual a diferença entre o bloqueio emocional e um trauma já, né? Quando aquilo já virou um trauma. Então, os traumas, por exemplo, vou dar para vocês mais ou menos 5 sinais. Pesadelos ou flashbacks. Tá tendo pesadelo ou voltar, né? Pesadelos relacionados ou não com esse medo, tá? A Valéria disse aqui, eu tenho com vendas, que tem bloqueios com vendas. Eu já falo sobre isso, Valéria. Um segundo sinal seria evitar pensamentos ou conversas sobre o trauma. Então, a pessoa tem pesadelos, evita pensamentos ou conversas sobre o trauma, tem dificuldade de confiar nas outras pessoas,
tá? Sente-se deslocado ou desconectado de si mesmo e, às vezes, tem pensamentos de autoagressão ou pensamentos suicidas, tá? Então, os 5 sinais de traumas emocionais são pesadelos, aquelas ideias voltam, mexe pela cabeça. O segundo seria, ela tende a evitar pensamentos ou conversas sobre o trauma. O terceiro, a dificuldade de confiar nos outros. O quarto, sente-se dissociado ou desconectado de si mesmo. E o quinto, ela se agride ou tem pensamentos de autoagressão, inclusive pensamentos suicidas. Esses, gente, são os 5 sinais de traumas emocionais. Fiquem atentos, nós estamos em janeiro, a campanha de Janeiro Branco. É importante vocês estarem em atenção à saúde mental de vocês e de quem está perto de vocês. Bom, então, agora vamos falar sobre os tratamentos, tá? Eu já falei aí o que é que são bloqueios emocionais, como é que o cérebro reage, já trouxe vários casos para vocês, como é que a gente trabalha isso em terapia. Então, vocês já perceberam que o primeiro processo é fazer terapia. Larissa, eu já fiz terapia com o junguiano, fiz terapia com o TCC, fiz terapia com o psicanalista, fiz terapia com, behaviorista, que são várias teorias da psicologia, e não consegui ainda ultrapassar o meu bloqueio, o meu trauma. Existem outras técnicas, existe uma coisa que a gente chama de dessensibilização e reprocessamento através do movimento ocular. O que é isso? É o EMDR, tá? É a sigla em inglês para dessensibilização e reprocessamento através do movimento ocular. Então, uma forma, por exemplo, de ajudar um paciente que está com algum trauma é fazer algumas sessões de EMDR. Tem também a hipnose, que é algo, que vem lá desde Freud, mas que vai ganhando uma nova roupagem. Eu não sou muito a favor da hipnose só por fazer uma hipnose, mas em casos de traumas onde a pessoa já foi fazer um processo terapêutico e não consegue acessar a memória desse trauma, pode ser positivo fazer a hipnose com um profissional que saiba, que esteja qualificado para fazer um processo de hipnose e que você tenha confiança, tá? Porque você fica ali vulnerável, então atenção, façam com profissionais que vocês já tiveram algum feedback, que são referências, tá? E que tem experiência fazendo hipnose e principalmente que tenha retorno, né? Você sabe que funciona, tá? Então não saiam por aí, vou fazer hipnose com aquele cara que nem, que você não tem nenhum conhecimento. Pensem que vocês vão entregar a mente de vocês. É igual como se eu dissesse assim, você vai para uma mesa cirúrgica, você não vai fazer uma cirurgia, entregar o seu corpo para alguém que diz que simplesmente, para um açougueiro, por exemplo, né? Você vai entregar para um médico cirurgião especializado naquele tipo de cirurgia que você vai fazer. Então, você não vai entregar, os seus olhos para um médico cirurgião do braço. Você vai entregar para um oftalmologista cirurgião específico, né? Oftalmo cirurgião, né? Então, busquem alguém que vocês saibam que trabalhe com hipnose. Então, hipnose é um tipo de tratamento também. A terapia de exposição prolongada, que é algo que a gente às vezes faz, o profissional pode fazer dentro do setting terapêutico. Eu faço, alguns psicólogos também fazem, mas pode-se fazer a terapia de exposição prolongada de forma separada do processo psicoterapêutico. Não se tem provas de que uma funciona melhor que a outra, tá? Não se tem evidências, na verdade as evidências dizem que todas têm uma funções e resultados semelhantes de sucesso, né? Taxas de sucesso semelhantes. Claro que a gente escuta por aí toda hora, né, que terapias baseadas em evidências têm mais sucesso. A terapia cognitivo-comportamental, ela tá nesse quadro, mas não quer dizer que só ela tenha sucesso. Inclusive, eu tenho recebido pacientes que já fizeram processos com terapeutas cognitivos comportamentais e que sentem que depois de sair do sintoma, querem entrar um bocado mais em alguma coisa que não conseguiu com o TCC. Então, eu sempre digo assim, busquem um profissional que vocês sintam empatia, em primeiro lugar, e avaliem o processo, né? Se durante o processo você está vendo que está tendo crescimento, é o lugar, não importa a linha teórica que ele trabalha, tá bom?
mas o tratamento para bloqueios emocionais e como superá-los primeiro psicoterapia e depois, se você está sentindo que não está tendo resultado, você pode procurar MDR, hipnose e terapia de exposição prolongada. Bom, a live de hoje eu falei sobre bloqueios emocionais. Na próxima terça-feira eu vou trazer para vocês, foi um pedido especial de uma pessoa que não sei se eu posso falar, porque ela não perguntei a ela, mas ela me pediu para falar sobre tomada de decisão e as dificuldades, algo assim. Depois eu trago para vocês direitinho. Mas lá, quando eu abri a caixinha, ela perguntou sobre tomada de decisão e dificuldades. E é sobre isso que eu vou falar na live de terça-feira. Respondendo a Valéria, que me perguntou aqui, que falou aqui, eu tenho bloqueio com vendas. Valéria, o bloqueio com vendas é um tema muito interessante, que eu posso trazer uma live sobre isso. E eu acho que eu já tô até pensando com quem eu vou trazer essa live. Já me veio 2 nomes aqui na cabeça. Quem sabe fazer uma live em trio pra gente falar sobre bloqueios com vendas. Então, vou convidar essas 2 pessoas pra gente falar. Acho que é um tema bem bacana, que tem muita gente que tem bloqueio com venda. Mas, Valéria, provavelmente está associada ao que você ouviu durante a sua vida do que é um vendedor. E provavelmente do que você ouviu também sobre as pessoas que ganhavam muito dinheiro, que têm algum dinheiro. Então, as vendas, o bloqueio com vendas está normalmente associado com a questão de ter dificuldade de ficar rico. Larissa, eu quero ficar rica, mas sempre ouviu por aí que o rico não merece o céu, sempre ouviu por aí que o rico é metido, e aí sempre ouviu por aí que o rico anda sozinho, não tem muitos amigos, que os amigos do rico são falsos. E cresceu ouvindo isto. E aí, como é que vai se vender? Porque se vender, ganhar dinheiro. Se ganhar dinheiro, ficar rico. Então, bloqueia logo tudo de uma vez só e fica aí andando no mesmo lugar. Tá? Então, verdade, né? Então, te respondendo aí bem rapidamente do bloqueio com vendas, como é que ele acontece. Cristina, misericórdia. Pois é, Cristina, é bem isso. Então, bloqueio com vendas, ele vem associado a um monte de coisa. Próxima semana, eu vou fazer a live sobre como ter estratégias para lidar com a tomada de decisão. Mais ou menos isso, depois eu trago o tema para vocês. E daqui a 15 dias, aí na live eu vou chamar essas 2 pessoas para a gente falar sobre o bloqueio com vendas, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que estiveram comigo. Gente, eu só vou deixar a live salva de hoje até amanhã e depois eu vou jogar a live lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, procura lá no YouTube Larissa Bride e se inscreve no meu canal, Lari Bride, se inscreve no meu canal, que vocês vão ter lá todas as lives salvas, agora vamos pra lá. E eu deixo só o Reels, que eu faço, que é um corte da live, eu deixo aqui no Instagram, tá bom? Obrigada, boa noite, obrigada por todos que estiveram comigo. Manda essa live para quem você acha que precisa ouvir sobre isso. Beijo!